Pois bem, pessoal, vamos agora então fazer algumas questões de provas anteriores para que a gente possa exercitar um pouco, né, e fixar melhor aí esse conteúdo que foi apresentado sobre ortografia. Bem, vamos então, pega aí o seu material de apoio, vamos então para a primeira questão dessa bateria de exercícios. Olha só, que diz aí a primeira questão? A correção gramatical, veja, correção gramatical do texto seria mantida. Então, vamos fazer o seguinte, correção gramatical seria mantida. É isso que está interessando aqui ao examinador. Se o vocábulo porquê fosse substituído por porquê. Olha, você não precisaria nem do texto para resolver essa questão, tá? Basta que você tenha segurança nos ensinamentos teóricos que foram apresentados para você. Por quê? Olha, as formas junto e separado não são equivalentes, nunca serão, tá bom? Você sabe que a forma junta, ela é uma conjunção, tá? Então você geralmente vai usá-la para indicar a causa, certo? A justificativa. Olha aí, justificativa, explicação, ok? E você vai geralmente empregar numa resposta para indicar causa ou motivo, tá bom? Então, e a forma separada? Você vai usar normalmente em uma pergunta, seja ela direta ou indireta. Não é verdade? Voltando para o texto, só para confirmar, você não precisa do texto, mas só para você confirmar, repare que a expressão não está sendo utilizada numa pergunta, e sim para indicar a causa, né, o motivo, justificativa, explicação, enfim, do que foi declarado anteriormente. Olha aqui, o contrato inteligente bloqueou de maneira automática o uso do dispositivo digital por Alice. Agora, por que isso aconteceu? O que motivou isso? Tá bem? Então, nunca haverá equivalência entre essas duas formas. Então, você já poderia, sem olhar para o texto, dizer que o item está errado. Questão número 2. Veja. Olha lá, mantendo-se a correção gramatical e os sentidos do texto. Então, o que é importante a gente destacar desde já? Correção gramatical. E os sentidos do texto. O último período poderia ser reescrito. Ele está dizendo que poderia ser reescrito da seguinte forma. Considerando esses pressupostos como obviamente ligados à noção ocidental de dignidade humana, que se diferencia das de outras culturas, a pergunta a ser feita é: por quê? Olha bem, olha a dica que o examinador te deu. A pergunta a ser feita. Olha aqui, o ponto de interrogação, tá? Claramente uma pergunta direta. Pessoal, se a gente está tratando de uma pergunta, de um questionamento, de uma indagação, não é? Por que a gente vai usar a forma junta? Não dá. A forma tem que ser separado.
Então, não é possível a gente fazer essa troca, fazer essa substituição. Tá legal? Então, esse item aqui também é errado. Tá certo? Não há equivalência. Para a pergunta é a forma separada. Então, ó, como é que eu escreveria, Albert? Olha, se você ainda tem dúvida, eu explico, ó, eu escrevo aqui para você. Você escreveria assim, ó, forma separada. Tudo bem? Item 3, ou questão 3. Sem prejuízo da correção gramatical do texto. Então, ó, sem prejuízo, tá? De quê? Da correção. Veja, a locução porque, você está vendo aqui, não tá? A forma é separada. Poderia ser substituída, olha aqui a forma agora. Há equivalência, pessoal? Há equivalência? Não há. Não há. Olha aqui, ó, o ponto de interrogação. Certo? Se o ponto de interrogação, a gente está tratando de uma indagação, de um questionamento, de uma pergunta. Então não pode ser a forma junta. Jamais. Não dá. Tá legal? Então, a questão número 3 está errado. Anota aí, ó. Ou está errada, né? A questão está errada. O item está errado. Vamos fazer a concordância certinho, né, pessoal? Bem, então já deu para ficar claro que não é equivalência. Tá ok? Só para firmar aqui para você, ó. Quando é que você vai utilizar esse porquê junto? Quando você estiver tratando de evidenciar o motivo, evidenciar a causa, quando você quiser justificar, justificação ou explicação. Certo? Bom, já deu para colocar isso na massa cinzenta, né? Então vamos aí na questão número 4 agora. Veja bem. Qual é o X da questão aqui? O item a seguir apresenta de forma consecutiva os períodos que compõem um parágrafo. Um parágrafo adaptado do texto Como se identificam as vítimas de um desastre de massa, de Teresa Firmino. Julgue-o quanto à correção gramatical. Então, o que está em foco aqui é a correção gramatical. Tem um ezinho aqui e a coerência, ou seja, o sentido, né? Ah, ainda tem aqui a coesão textual. Então, veja, se um desses elementos não puder ser satisfeito, o item vai estar invalidado, o item vai estar errado. Vamos ver. Vale dizer, a possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência de registros dentários. Bem, eu espero que você tenha percebido o erro desse item. Esse item é um item errado. Por que que o item é errado? Olha só, a expressão correta nesse contexto aqui é tem a ver. Tem a ver. Olha aqui a diferença, tá? Tem a ver, ou seja, tem relação, tá? Esse tem a ver aqui pode ser entendido assim, ó. Tem relação, diz respeito a. Quer mais uma? Então, anote aí. Diz respeito a, tá bom? Você não pode confundir, por exemplo, com a expressão tem a ver, que realmente vai levar o H, em frases como, por exemplo, olha aqui, ó, vou te dar um exemplo. Anota aí.
Se eu dissesse assim, ó, ele tem a haver. Olha só. Chega a ser até uma maldade, né? Ele tem a haver uma, sei lá, uma boa indenização. Pode ser? Vamos tomar essa frase aqui como exemplo. Nesse caso aqui, o haver é sim com H. Por quê? Qual é a ideia aqui? A ideia é de tem a receber. Percebe? A relação tem a receber. É diferente, tá bom? Então, item errado. Questão número 5. E aí, como é que você está se saindo até agora? Espero que você esteja conseguindo aí gabaritar aí esses exercícios com base na explicação teórica que nós acabamos de dar a você, tá bom? Então vamos voltar aqui para o exercício. Olha lá. Questão número 5. O item a seguir apresenta de forma consecutiva os períodos que compõem um parágrafo adaptado do texto. Nós já vimos esse enunciado, correto? Tá? Mas eu quero que você perceba a maldade da banca. Ó, correção gramatical, coerência e coesão textual. A gente já viu isso aqui. Mas agora, presta atenção na maldade do examinador. Olha aqui a expressão. Tem de haver. Já não é mais tem haver. Não é isso? É tem de haver. Então, você não pode cair nessa pegadinha. Por quê? Porque agora, a expressão tem de haver, que eu sublinhei aqui para você, não tem a ver, veja bem, a expressão tem de haver não tem a ver com aquela que nós analisamos na questão anterior. Você precisa observar que essas duas expressões surgiram na mesma prova. Olha aqui, ó, papiloscopista. Né? Mesma prova da PF, ó, Polícia Federal, tá bom? E detalhe, na época muita gente ficou confusa. A locução verbal tem de haver aqui agora se equivale a tem de existir, tá? Tem de, vamos anotar aqui, tem de existir. Certo? Então, um outro detalhe que a gente pode perceber é o seguinte, ó, às vezes a preposição de é substituída por que, tá? Em locuções semelhantes a essa. Eu poderia até fazer o seguinte, ó, tem que haver forma de fazer uma comparação entre os dentes da pessoa e o seu registro dentário. Percebeu aí? Então, ó, cuidado. Eu posso ter a expressão tem a ver. Eu posso ter a expressão tem a haver. Eu posso ter a expressão tem de ou tem que, né? Haver. Certo? Esse tem a haver aqui é receber. Tem de haver ou tem que haver é tem que existir. Maldade do examinador, correto? Então, ó, a questão 5 está correta. Então, o item está certo. Pode marcar aí. Tá bem? Questão 6.
Vejamos. Feito o devido ajuste de inicial maiúsculo, a locução é que, por ser puramente de realce, ele está dizendo que é de realce, uma expressão de realce. Nesse caso, poderia ser suprimida do trecho. Olha aí, ó. Marca aí. Poderia ser suprimida. Sem comprometer a clareza. E aí, certo ou errado? Sem comprometer a clareza nem a correção gramatical do texto. Olha, não me pergunte pelo texto, porque ele é desnecessário para resolver essa questão. O que você precisa saber é que palavras ou locuções de realce servem para dar mais expressividade às frases, tá joia? Então, ó, realce. Anote aí. Mais expressividade. Anotou? Pega o bizu aí, ó. Então, essas expressões também podem ser chamadas de expletivas. Então, mais uma aí, ó, para você anotar. São expressões expletivas, tá certo? A retirada delas da frase ou do contexto não compromete a clareza nem a correção do texto. Você quer ver? Como é que nós poderíamos dar um outro exemplo aqui para você? Eu poderia dizer o seguinte, ó. Vamos lá. Desde ontem que te esperava. Pense nessa frase, por exemplo. Veja, vamos tentar ler ou construir sem esse elemento aqui, ó. Desde ontem te esperava. Faz diferença para clareza, para correção gramatical? Não faz. Então esse que é expletivo, é um elemento de realce. Quer um outro exemplo? Poderia dizer o seguinte, ó. Foi ali que se travou a batalha. Esse caso aqui é um caso mais, digamos assim, um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque quando eu tenho a expressão com os dois elementos juntinhos, um perto do outro, fica muito mais fácil de você perceber. Agora, é possível que esses elementos estejam separados, com outro elemento no meio deles, entre eles, tá? E um outro detalhe é que esse verbo aqui, ó, ele pode variar, certo? Varia. Então, às vezes o candidato, o estudante, pode perder essa noção, a noção da partícula expletiva, da expressão de realce, tá bem? Veja, eu poderia simplesmente e com mais objetividade dizer o seguinte, ó, ali se travou a batalha. Perceba que a expressão foi que é sim dispensável, não faz falta. Quer outro exemplo?
de um elemento de realce ou expletivo, eu poderia dizer assim, ó, ele lá sabe por que fez isso. Ok? Eu poderia tirar esse lá. Sim ou não? Claro que poderia. Poderia dizer, ele sabe por que fez isso. Tá bem? Então, a questão 6, ou item 6, é um item certo. Tá? Esse é o gabarito. Questão 7 agora. Veja. O que diz aí? Está plenamente adequado o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase. Essa é uma questão bastante complexa que vai exigir a sua atenção. Vamos lá. Na alternativa A conjunção do verbo provir, tá, é comumente confundida com a do verbo prover. Então, ó, vamos botar aqui provir. Opa, vamos apagar aqui, ó. Provir diferente de prover, tá bom? O verbo prover indica ato de providenciar ou fornecer o que é necessário. Então vamos colocar aqui, ó, prover. Providenciar. Certo? Providenciar ou fornecer o que é necessário. Providenciar, fornecer o que é necessário. Já o verbo provir significa ser proveniente, tá? Então, ó, vamos colocar aqui ser proveniente. Tá? Ou descendente de, ser proveniente de, tá? E esse verbozinho vai seguir a conjugação do verbo vir. Olha aqui, ó. Tá percebendo? Conjugação do verbo vir. Nesse caso aí que nós estamos analisando, ele foi flexionado na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Vamos puxar uma setinha para cá, ó. Tá? Então marca aí, terceira pessoa, tudo bem? Do plural, ó, tá? Do pretérito perfeito do indicativo. Então vamos botar aqui, ó, pretérito perfeito do modo indicativo, tá? Eu provim, tu provieste, ele proveio, nós proviemos, vós proviestes, eles provieram, tá ok? E o verbo despender, o que a gente pode dizer sobre ele? Ó, despender, tá? O que significa? Anota aí. Ter despesa. Ter despesa. Gastar. Ok? Beleza, tá? E ele é grafado com E. Esse é o detalhe, tá? Qual é o erro comum que a gente percebe? Alguém escrevendo assim, ó, despender, tá? Então, ó, essa formazinha aqui está errada,
Tá ok? Então, a letra A é o gabarito. Tá bom? Porque está plenamente adequado o emprego de ambos os elementos. Mas vamos analisar a letra B. Vejamos, o verbo intervir. Vamos puxar para cá, ó. Vamos puxar para cá o verbo intervir. Percebe? Então, o verbo intervir é derivado também do verbo vir. Então, conjugado no pretérito perfeito do indicativo, ele vai se flexionar assim, ó. Eu intervim, tu intervieste, ele interveio, nós interviemos, vós interviestes e eles, ou elas, né, conforme o caso aqui. Elas intervieram. Então, vamos puxar para cá. Ó. Vamos puxar para cá, ó. Elas o quê? Intervieram. Então já encontramos aqui um problema. Então a gente já pode fazer o seguinte, ó. Não é intervir, o certo é intervieram. Tá joia? Essa é a conjugação desse verbo no pretérito perfeito do modo indicativo. Ok? Beleza. Agora, além disso, o pronome oblíquo o, tá? Não pode funcionar como complemento da forma verbal custara. Tá errado aqui, tá? Este verbo requer um objeto indireto, tá? Vamos pegar aqui, ó. Objeto indireto. O pronome oblíquo o não pode desempenhar a função de objeto indireto. O adequado aqui, né, no lugar dele, é você empregar o pronome oblíquo lhe. O lhe sim pode ser objeto indireto. Tá joia? Vamos para a letra C, que também está errada. Diz assim, a propósito de tatuagens, o velho lhes vê. Olha, o verbo ver, né, a forma verbal ver, está requerendo aqui um objeto direto agora. Tá? O pronome oblíquo lhe não pode funcionar como objeto direto. Tá bem? Nesse caso aqui, o que a gente deveria empregar? O pronome oblíquo as. Por quê? Para retomar tatuagens, certo? Outro problema que nós encontramos aqui na letra C tem a ver com a grafia da palavra acessórios. Qual é o problema aqui, Albert? Esse dígrafo aqui, ó. O certo é C, tá bem? Letra D. Depois de se deixar seduzir a uma tatuagem, conheceu o remorso em cujo se martirizou. Veja, no lugar da preposição a, em a uma, isso aqui é uma preposição, deveria ter sido empregado a preposição por. Tá certo? Então, no lugar do a, deveria ter sido empregada por, a fim de adequar a coesão textual. Tá bom? Depois de se deixar seduzir por. Quem se deixa seduzir por alguém ou por algo. Tá? Essa aqui, ó.
E em vez de escrever em cujo, tá? Olha aí. Em vez da gente escrever em cujo, o certo é porque. Vamos anotar aqui, ó. Porque se martirizou. Ou seja, ele se martirizou por quê? Né? Equivalendo aqui, ó, a expressão pelo qual. Lembrando que pelo qual é o que mesmo, pessoal? Preposição, certo? Mais, ó, mais pronome relativo. Tudo bem? Opa, vamos voltar aqui. Beleza. Na letra E, ainda falta uma alternativa para a gente analisar. A letra E também está errada. Esse erro é mais fácil, não é? A expressão porque, olha aqui, junto e com acento, só deve ser utilizada quando for substantivo, né? Então, nesse caso, você vai ter um determinante, o porquê. Certo? Beleza? No lugar dela, deveria ter sido usada outra expressão. Qual a expressão que deveria ser utilizada aqui, ó? A forma separada. Tá bom? Isso aqui é um advérbio interrogativo. Tá? E essa forma aqui é um substantivo, certo? A tatuagem goza de tanto sigilo aonde quer que seja. Há outro problema aqui, pessoal. Por quê? Foi empregada indevidamente a preposição a, combinada com o advérbio onde, tá? Isso não se justifica por causa do verbo, tá? Olha o verbo aqui, ó, verbo surgir. Esse é o verbo surgir. Esse verbo pede preposição em, tá? Preposição em. Quem surge, surge em algum lugar, tá? O em mais o onde dá o quê? Onde. A preposição em desaparece. Você só deve empregar aonde com verbos de movimento que exija, melhor dizendo, a preposição a, não com verbo estático. Quem surge, surge em algum lugar. Tá? Esse verbo não dá ideia de deslocamento, locomoção de um ponto A para um ponto B. Então, o gabarito está confirmado como letra A. Agora sim, a questão número 8. Veja. Em resumo, a ideia principal do projeto é deixar as concorrentes oceânicas fazer todo o trabalho. O conteúdo da frase acima está preservado nesta outra redação, respeitando-se as regras de ortografia e acentuação. Bem, vamos analisar a letra A. Olha só, vou adiantar um pouquinho aqui a matéria, mas já dizendo para você que toda palavra proparoxítona é acentuada sem exceção. Então, qual é o correto? O correto aqui é síntese, tá bom? Correto aqui é síntese com o acento agudo, ok? E lembrando também que o substantivo síntese é escrito com S. Substantivo. É diferente
do verbo, tá? É diferente do verbo. Lembra o HSBC? Como é que é o verbo aqui? Sintetizar. Com a consoantezinha Z. Tá bom? Vamos lembrar aqui, ó, do bizu. HSBC. Tá? Vamos só ajeitar aqui. Opa! Vamos só ajeitar aqui, ó. HS. Pronto, ficou melhor. Tá bom? Então, ó o erro aí da... Ficou melhor. É isso mesmo, tá? O erro aí da letra A. Vamos analisar a letra B. Também está errada. Então, ó, letra A está errada. Letra B também está errada. Para sintetizar, bom, acabei de comentar isso aqui com você, né? Não é com S, é com Z. A ideia principal do projeto tem a ver. Já vimos isso aqui em questão de prova anterior. Os examinadores, as bancas, de uma forma geral, gostam disso, tá? Então, a ideia principal do projeto tem a ver. Olha aí. Tem a ver com deixar que as correntes oceânicas excetuem o trabalho inteligente. É isso aí. Letra C, então. Certo ou errado, moçada? Letra C também está errada. Por quê? Olha para a palavra sucinto. Ela não recebe esse Szinho aí, ó. Tá? Esse Szinho aqui tá fora. Não há esse suposto dígrafo aí. O certo é simplesmente sucinto. Letra D. Opa! Letra D agora tá correta. Por quê? A gente não percebe nela nenhuma palavra grafada erroneamente. Tá tudo certinho, tá? Ideia. Você sabe que perdeu o acento. Tá joia? Realizem. Verbo. Vem de real, realizar. Né? A terminação isa com Z ou isar, que é um sufixo verbal. E a letra E? Qual o problema da letra E? Também está errada. Pode marcar aí, ó, o seu material de apoio. Está errado. O problema aqui repousa sobre a grafia de exitosamente. Tá? Por quê? Presta atenção no H e no S. Tá? Por quê, professor? Simples. Você precisa lembrar que a palavra exitosamente tem relação com o quê? Com a palavra êxito. Não é verdade? Agora ficou mais fácil, não ficou? Êxito tem H? Não. Êxito é escrito com a letra S? Não. Então, como é que fica a palavra? Agora ficou fácil. Exitosamente. Ok? Questão 9. Vamos ver a questão 9 agora. Quanto ao uso do hífen no texto, é correto afirmar que... Bom, letra A. No termo rebalcanização, embora contrário às regras vigentes, o hífen presta-se a conferir relevo e a indicar que o substantivo foi cunhado por Achille Mbembe. Bom, essa questão está errada. Vamos anotar aqui, ó. Errada. Por que está errado, professor? Não é função do hífen conferir relevo a nenhuma palavra, tá? Conferir relevo, nada, tá bom? Nada disso, tá? Tá fora. Quem confere relevo, por exemplo, são as aspas. Elas sim podem transmitir essa ideia.
que aqui no exercício, né, que na questão, foi atribuída ao hífen. Isso está errado. A gente deve ressaltar que o hífen não é empregado com o prefixo re, tá? A gente já viu isso aqui, ó. O hífen também não é empregado com o prefixo re. Tá joia? Ainda que a palavra seguinte comece com H, porque o H vai cair, vai desaparecer, ou que o elemento seguinte comece com uma letra idêntica, ou seja, com a letrinha E. Então, só para recapitular, eu poderia ter aqui, ó, reabilitar. Tá? Poderia ter também aqui, ó, reeleger. Tudo sem hífen, certo? Letra B, marca aí, está errada também. Por que a letra E está errada? Ou melhor, a letra B está errada? Simples, o emprego do hífen não confere maior importância a nenhum termo. Tá joia? Tá? Olha o que ele disse. O emprego do hífen atribui maior importância. Está fora isso. Isso não tem fundamento nas normas que regulam o emprego do hífen. Nós estudamos isso, tá, no bloco de teoria e não vimos esse suposto atributo do hífen. Letra C. A letra C é bacana, né? É o gabarito da questão. Letra C está correta. Por que, Albert, que a letra C está correta? Ora, simples. O emprego do hífen nos substantivos compostos indica que eles perderam sua significação individual para constituírem uma unidade semântica. No caso que nós estamos analisando, o substantivo mercadoria, tá? Ó, empresta ao substantivo homem um sentido pejorativo, diminuindo-lhe a importância como ser humano e tornando um mero objeto. Então, o que eu tenho aqui? Dois elementos que se uniram para dar origem a um terceiro significado. Homem, mercadoria, é um homem sem valor. A ideia aqui é pejorativa. Tá? Letra D. Está errada. Veja, na justaposição, como ocorre em homem e coisa, o hífen tem a função de hierarquizar. Pode parar. Nós não vimos nada disso na exposição teórica da matéria. O hífen não hierarquiza nada. Tá joia? Então, aos termos componentes variando em número, por regra, apenas o primeiro, homens, coisa, não. Tá? Não é o caso. É possível a gente variar também aqui, ó. Homens, coisas, tá? A gente pode pluralizar os dois elementos nesse caso aqui, escrevendo homens, coisas. Toma nota. Letra E. Você já sabe que o gabarito é a letra C, então obviamente a letra E está errada. O que ele diz aqui? Na justaposição de termos, como ocorre em afro-carimbenho, ainda que o hífen tenha servido para ressaltar um atributo dual, veja que coisa, hein? Trata-se de equívoco, uma vez que a norma vigente exclui o hífen quando não ocorre encontro de duas vogais semelhantes. Olha, veja bem, afro-caribenho, nós já vimos que é considerado adjetivo pátrio. Certo? E os adjetivos pátrios recebem sim o hífen, tá? É diferente do nome, tá, de lugar, do locativo. Mato Grosso sem hífen, tá? A gente já viu isso, tá bom? Mato Grosso do Sul sem hífen, Minas Gerais sem hífen, Cabo Verde sem hífen.
Mas e se eu agora indicar a procedência da pessoa, por exemplo, né? Usar propriamente o adjetivo pátrio, cabo-verdiano. E aí? Agora é com hífen, assim como afro-caribenho. Bom, questão número 10. E aí? Como é que está sendo o seu desempenho até esse momento? Espero que você esteja acompanhando tudo e acertando e recapitulando aí a nossa exposição teórica da matéria, tá certo? Essa é mais uma questão fácil, ó, porque não somos mais nós que falamos. A alternativa que deve ser preenchida com palavra da mesma grafia. Então, vamos colocar aqui, ó, palavra da mesma grafia. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó, mesma grafia, tá? Você tá percebendo que o porquê é junto, né? Esse porquê, embora lhe falte aí o restante do texto, você sabe que só pelo fato dele estar junto, ele está indicando para você aqui, ó, uma justificativa, né? Ó, justificativa. Tá? Motivo. Explicação. Tá? Por aí vai. Então, a letra A. Eles confirmaram todo o depoimento. Não sei por que resolveram alterá-lo. E agora? Não sei por quê. Tá? O que é isso aqui, Albert? Isso aqui é uma indagação feita indiretamente. Você deve se lembrar, né? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá? Por que resolveram alterá-lo? Eu poderia fazer a pergunta diretamente. Letra B. Olha aí. Não somos mais nós que falamos. Por quê? Veja. O que eu tenho aqui? Um ponto de interrogação. O porquê está no final da frase. Então, como é que eu escrevo? Separadamente. Estou tratando de uma indagação. E o que agora é tônico. Ele está no final da frase, diante da pontuação. Letra C. Letra C, já deu para perceber que é o tal gabarito. Seu discurso nos incomodou. Agora eu vou dar a justificativa, eu vou dar o motivo. Por quê? Por que seu discurso nos incomodou? Porque, ó, olha a causa, olha o motivo. Porque se baseia em falsas premissas. Então, ó, isso aqui é o motivo do incômodo todo. Esse é o motivo, tá? Letra D. Ontem, ó, indagação. No início ou na parte inicial, né? É separado sem acento, tá bem? Letra E. Todos procuram o. Qual é a dica aqui? O artigo, substantivando a expressão. Então, como é que você escreve? Porque, junto, mas agora com o acento, certo? Então, pessoal, olha só. É isso aí. Espero que você tenha gostado aí desse primeiro bloco de exercícios, tá? E no próximo tem mais um pouquinho para a gente praticar. Até lá!